Esse vídeo faz parte da série Salic, que vai ajudar você a entender e inscrever propostas e acompanhar os seus projetos no sistema da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Fica comigo que hoje nós vamos incluir uma proposta no sistema. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. Então, para fazer qualquer alteração, inclusão, modificação, quer no seu perfil, quer no projeto ou na proposta que você está incluindo, você precisa logar no sistema. Logar significa que você precisa ter acesso à internet, digitar no seu navegador salic.cultura.gov.br, que é o endereço do sistema Salic, e aí aparece essa primeira página onde você tem que colocar o seu CPF e a sua senha. Digitado o CPF e a senha, basta clicar em entrar. Login realizado com sucesso. Você cai na página de Bem-vindo ao Salic, onde tem um comunicado. Caso faça muito tempo que você não acessa o sistema Salic ou esteja acessando pela primeira vez, é muito bom você ler esse comunicado na íntegra. Caso você esteja acessando com regularidade, esse comunicado só é alterado quando a Secretaria Especial de Cultura ou os técnicos que administram o sistema têm informações importantes para serem passadas para os proponentes. Então é bom dar uma lida na íntegra e passar a vista em todo o comunicado para ver se tem alguma alteração, alguma novidade que você ainda não tenha lido. Feita a leitura, você vai então fazer as alterações na sua proposta e as inclusões necessárias do seu projeto. Para incluir uma proposta no sistema, você clica em Proposta, Listar, Nova Proposta, lida a declaração de responsabilidade, da qual a gente já falou em vídeo anterior. A gente, enfim, cai na página de Nova Proposta. O nome da proposta, ele pode ser provisório, até que você defina um nome melhor para aquele projeto que você está inscrevendo. Mas ele já pode ser um nome definitivo. Ele pode ser alterado até o momento de clicar em enviar para análise da Secretaria Especial de Cultura. Depois que você clicou em enviar, você não tem como alterar mais nada. Até esse momento de clicar em enviar, ok, você pode proceder todas as alterações dentro da sua proposta. Então a gente vai deixar um nome provisório por enquanto e fictício, porque eu vou usar como exemplo uma gravação de CD e itinerância de espetáculos de shows de uma banda de música. Então vamos pôr um nome provisório por enquanto. Então o nome ficou provisório da banda XYZ. Quando você chega em tipicidade de seus limites orçamentários, é para você informar ao sistema qual é o tipo de projeto que você está inscrevendo. Se ele é um projeto singular de até R$1 milhão, ele é um projeto normal e só tem essa tipologia definida nesse menu. Se seu projeto é um específico de até R$6 milhões, você precisa informar ao sistema se ele é inclusão da pessoa com deficiência, se é ópera, se é corpos estáveis, se é a ação de incentivo à leitura, se é uma exposição de artes visuais. Esses tipos de projeto, eles têm teto diferente, até R$6 milhões. Ou se ele é um projeto especial, sem limite para planos anuais e plurianuais, para construção de equipamento cultural, para manutenção de sala de teatro, enfim. Só que o exemplo que a gente está usando é de um proponente que nunca inscreveu o projeto na Lei de Incentivo Federal e para isso ele tem um teto de até R$200 mil, então ele é um projeto singular de até R$1 milhão. Depois a gente precisa ir para o resumo da proposta cultural. O que vem a ser isso? Lembrando que o sistema, ele é didático. O sistema informa pra gente o que a gente precisa escrever em cada campo. E ele já está informando aqui que no campo resumo deve-se descrever o objetivo do projeto e no máximo 5 linhas. Por que 5 linhas? Porque essa informação que vai aparecer ali, que você vai colocar nesse resumo, é a informação que vai acompanhar a descrição do seu projeto quando ele for publicado no Diário Oficial. Além do número que ele vai receber, ele vai aparecer esse pequeno descritivo. Vai aparecer o número do projeto, o nome dele e essas 5 linhas. Então é importante que você seja conciso e apresentar de forma clara os produtos que compõem a proposta. E que pergunta você precisa responder? É o quê? O que é que você vai fazer? E aí a gente vai incluir aqui. O projeto é um projeto de gravação do CD da banda XYZ, um show de lançamento e
e turnê com pelo menos uma apresentação em 3 diferentes cidades no estado de São Paulo. Pronto, resumido. Se você considerar que essa informação de uma única linha basta para informar o que você está fazendo dentro da sua proposta, fica só uma linha. Você não precisa obrigatoriamente ter 5 linhas. É no máximo 5 linhas. Então, muitas vezes, em uma única linha, a gente consegue esgotar e basta a informação. Aí eu tenho outras informações que são importantes que eu preciso informar nessa identificação da proposta. Primeiro, informações complementares do quadro seguinte já me informa que o mecanismo que a gente vai usar é o mecanismo do incentivo fiscal. É o incentivo fiscal mecenato, antes da Lei Rouanet, tá? É a mesma coisa. É data fixa? Sim ou não? Aqui você clica, você só tem 2 opções, ou é sim ou é não. Mas o que significa data fixa? Data fixa normalmente é para festas populares que tem uma data, tipo São João, a comemoração de aniversário da cidade, um centenário de comemoração de um artista ou de uma organização. Enfim, se tem uma data fixa, você anota sim, porque isso facilita na hora de análise. Tem uma data onde o projeto vai acontecer. Se ele não acontecer naquela data, não faz sentido ele acontecer fora dela. Então é importante que a gente informe isso. No caso do projeto que a gente está inscrevendo, é um projeto que a gente só vai fazer acontecer quando ele for aprovado e quando a gente conseguir viabilizar ele financeiramente, quando tiver patrocínio. Então, não é data fixa. Agência bancária. Aqui há uma confusão e as pessoas têm sempre muita dúvida e às vezes param aí e não conseguem avançar porque não conseguem inserir agência bancária. Como é que eu insiro a agência bancária? Primeiro, a gente precisa saber que é uma agência bancária do Banco do Brasil. Não serve outro banco, porque a Secretaria Especial de Cultura vai autorizar a abertura de conta específica para o projeto numa agência do Banco do Brasil. Então não adianta Caixa Econômica, não adianta nenhum outro banco. É só Banco do Brasil. Então você precisa achar um Banco do Brasil próximo de você, um que seja cômodo para você, que seja de fácil acesso. De repente você já tem conta no Banco do Brasil. Se tiver, vale colocar o número da sua agência. Se você não tem conta no Banco do Brasil, não tem problema. Você encontra a agência mais próxima e insere o número dessa agência lá. Prestando atenção que na hora que você estiver inserindo o número da agência, ele tem um número, tracinho e um dígito. Não dá para colocar tracinho e mais o dígito porque o sistema não aceita. Então, no lugar do tracinho, você já insere automaticamente o dígito. Se você só colocar o número da agência sem o dígito, olha o que o sistema vai te informar. Agência do Banco do Brasil, inválida ou não encontrada. Quando você inclui o dígito correto do número da agência, o que o sistema te informa? O sistema aceita aquele número que você colocou, porque você colocou corretamente. O campo seguinte, é uma proposta de audiovisual, sim ou não? Não, não é uma proposta de audiovisual. Mas por que eu preciso identificar? Porque se for uma proposta de audiovisual, o teu projeto tem uma análise específica, há regras específicas para o audiovisual. Então você precisa informar o sistema que sim, é uma proposta de audiovisual. Não, não é o caso, a gente não está incluindo uma proposta de audiovisual. Plano de execução imediata é um projeto normal ou ele precisa acontecer ou tá para acontecer amanhã? É proteção de patrimônio? Proteção de patrimônio precisa de agilidade para ser analisado. Não é o caso. Planos anuais também precisam ter agilidade na análise. Projeto de museu é a mesma coisa, manutenção de corpos estáveis, balé, teatro, música, enfim, de teatros públicos, muitas vezes para ter continuidade no trabalho, precisam manter a análise dos projetos com uma certa rapidez. É construção de equipamento cultural. Se é um projeto aprovado em edital e você está buscando na Lei de Incentivo Federal uma complementação de verba para realizar aquilo que já está aprovado no edital, o seu projeto também precisa ter uma agilidade de análise. Ao mesmo vale para um projeto que já tenha contrato de patrocínio. Você já conseguiu um patrocinador, já tem uma carta de anuência, já tem um patrocinador bacana que acredita no seu projeto. Você vai precisar inclusive anexar essa carta de anuência como um documento dentro da apresentação da proposta, e aí você já informa aqui que você já tem isso. Essas condições aqui fazem com que o seu projeto tenha um olhar assim mais ágil na análise. Mas no nosso caso, no nosso exemplo, não. É um projeto normal. Data de início. A data de início a gente sempre tem que colocar aqui no mínimo 90 dias
dias da data do momento que você está inscrevendo o projeto. Nós estamos inscrevendo esse projeto em junho de 2019. A data mais próxima que eu posso colocar, 90 dias, são 3 meses. Então, se eu estou em junho, eu só posso colocar uma data a partir de setembro de 2019. Mas como a gente planejou direitinho o nosso projeto e a gente sabe que tem um prazo de elaboração, tem um prazo de aprovação desse projeto no sistema, a gente pode ter problema para captar recursos, tem toda uma coisa que pode demorar. Eu estou planejando começar a executar, a realizar esse projeto lá para fevereiro de 2020. Então eu vou informar aqui, ou eu venho no calendário e busco a data, ou eu digito já diretamente a data. Eu vou começar a executar a partir de 20 de fevereiro de 2020. E aí, o planejamento que eu fiz é um planejamento de 8 meses de realização, porque eu vou ter gravação de CD e eu tenho execução dos espetáculos relativo ao lançamento do CD. Então, são 8 meses de realização. Então, eu vou colocar como prazo final o dia 20 de outubro de 2020. E eu informo o sistema o meu planejamento. Prorrogação automática. O que vem a ser prorrogação automática? Como o meu projeto é um projeto que eu estou escrevendo em 2019 e ele só vai ser executado a partir de 2020, provavelmente eu não consiga fazer a captação de recursos durante 2019. Então, já estou prevendo que caso eu não consiga viabilizar ele ainda em 2019, eu preciso renovar o prazo de captação de recursos para o ano que vem. Então, ao invés de eu ficar mandando correspondência, como a gente fazia antigamente, mandava papel, mandava ofício e eles recebiam o ofício para poder autorizar ou não, era trabalho tanto para o Ministério, para a Secretaria Especial de Cultura, como para o proponente. Lembrar que tem a prorrogação do projeto, eles lá autorizar. Então, o que eles fazem? Se você colocar prorrogação automática, o sistema pega todos os projetos que estão com prorrogação automática, dá uma conferida e já prorroga automaticamente, porque isso precisa ser publicado no Diário Oficial, de que foi autorizada a prorrogação de captação de recursos para o ano seguinte. Então, já está pedido. No momento de você escrever a proposta, você já sabe que você vai precisar dessa renovação automática, então você não precisa ficar pedindo toda hora. Já está ali anotado. Ah, não, meu projeto, se ele não acontecer em 2019, não vou fazer em 2020. Então, você clica em não. Você não quer a prorrogação automática, mas como no meu planejamento para essa ação eu vou precisar da renovação, eu deixo no sim. Não é caso de bem tombado. Não tem nada a ver com tombamento nem de bem material, nem preservação de patrimônio imaterial. Então, não tem número de ato, não tem data, não tem esfera, não tem nada. Esfera é se o bem foi tombado na esfera municipal, estadual ou federal. Não é o caso. Então, a gente deixa isso em branco. Não é um campo obrigatório de ser preenchido, diferentemente de todos os campos que tiver essa estrelinha, esse asterisco. Tem o asterisco, são campos obrigatórios de serem preenchidos, tá? Objetivos. Lembrando, o sistema informa pra gente tudo que a gente precisa escrever no campo. Então, no campo objetivos, o que o sistema pede que a gente coloque? Ele deve conter os objetivos gerais e específicos de forma separada, especificando cada categoria, o que é objetivo geral e o que é objetivo específico. Tudo isso você já planejou, já está lá no seu projeto escrito. Você só copia e cola para cá. O que é objetivo geral? Ele deve descrever resumidamente qual o principal resultado que o projeto pretende alcançar, qual a sua finalidade. E a pergunta-chave é para quê? O objetivo específico. Nos objetivos específicos deve-se citar todas as ações que serão realizadas no projeto, quais os produtos específicos que serão oferecidos para a população, e os objetivos específicos, eles devem ser mensuráveis e você vai ter que comprovar eles na prestação de contas. Quais e quantos? Então vamos ver o que são esses objetivos e o que é que a gente vai usar aqui como exemplo que a gente pode incluir nesse campo. O objetivo geral do projeto que a gente está inscrevendo como exemplo é a gravação do CD da banda XYZ e a apresentação do trabalho em show de lançamento e itinerância por pelo menos 3 cidades no estado de São Paulo. E os objetivos específicos? Lembrando que a gente precisa quantificar esses objetivos específicos. Então vamos lá, gravar CD com 12 músicas inéditas compostas por XYZ, o nome dos compositores, uma nota, todos os compositores são componentes da banda XYZ, prensar pelo menos 3.000 unidades do produto CD para distribuição e comercialização, distribuir unidades do CD para bibliotecas, escolas de música, secretarias de cultura e Ministério da Cidadania, conforme porcentagens estabelecidas na Lei
8313 de 1991, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e Instrução Normativa 02 de 2019. Ambos estabelecem que a gente precisa fazer uma distribuição do produto cultural. Isso está estabelecido lá e as porcentagens também definidas. Então a gente informa aqui que a gente vai atender o que tiver estabelecido lá. Apresentar o resultado do trabalho em show de lançamento no espaço, e coloca o nome de espaço, com capacidade para 300 pessoas, na cidade de Suzano, em São Paulo. Apresentar o resultado do trabalho em show de lançamento em até 3 cidades do estado de São Paulo, em espaços que comportem até 300 pessoas. Alcançar pelo menos 1.200 pessoas com os espetáculos apresentados e comercializar o produto CD finalizado, tanto no show de lançamento como em lojas especializadas. Lembrando que para cada um desses objetivos específicos, quando você for fazer a prestação de contas, você precisa comprovar que você executou isso. Então não adianta inventar o pavão aqui e depois não conseguir executar. Então você tem que colocar coisas que você com certeza vai conseguir executar. E aí a gente vai para o campo justificativa. As pessoas às vezes têm muita dificuldade com essa justificativa e o sistema explica pra gente o que é que eu tenho que escrever aqui. Você precisa destacar na justificativa a necessidade do uso do mecanismo de incentivo a projetos culturais para financiamento deste projeto, apresentando em quais incisos do artigo 1º da Lei 8313/91 o projeto se enquadra, bem como com quais objetivos do artigo 3º da referida norma serão alcançados. A pergunta é: por que a Lei de Incentivo à Cultura? O que é esse artigo 1º e o que é esse artigo 3º? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso tanto à Instrução Normativa 02 de 2019 como à Lei Federal 8313, porque essas informações são importantes que você conheça e você veja lá. Mas eu copiei e colei aqui o que é mais importante neste momento. O artigo 1º da Lei 8313 de 91 informa pra gente que fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que nada mais é do que a Lei Rouanet, é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, não precisa se assustar, com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor cultural, de modo a contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso à fonte de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais. Aí tem uma série de incisos aqui. Você precisa ler com cuidado todos esses incisos e ver com quais deles o projeto de fato está alinhado. Ele contribui mesmo para facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais? Ele salvaguarda a sobrevivência e o florescimento? Enfim, lê isso aqui com cuidado e vê com quais desses incisos o projeto está alinhado. Feito isso, eu vou destacar na minha descrição e na minha justificativa só os incisos com os quais de fato o projeto se alinha. Então, com relação ao artigo 1º, a gente não vai direto nele e a gente explica que a gravação de CDs e espetáculos de itinerância, eles são complicados para fazer acontecer com verbas próprias. Os artistas realmente tem muitas dificuldades de fazer acontecer tanto a gravação como o lançamento das suas músicas com dinheiro próprio. Muito difícil fazer isso, a gente sabe. Então eu já explico isso lá. Qualquer grupo iniciante precisa de incentivo e fomento ao seu trabalho cultural, até porque está iniciando, a gente está fazendo aqui usando o exemplo de um grupo iniciante e de fato é muito difícil viabilizar projeto, a gente sabe disso, então eu já deixo isso claro na minha explicação. Informamos que a gravação do CD da banda XYZ e o show de lançamento atendem os incisos 1 e 9 do artigo 1º, contribuindo para facilitar a todos os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais e priorizar o produto cultural originário do país. A gente está atendendo com o projeto esses dois incisos e eu deixei claro quais são eles. Lembra que ainda tem o artigo 3º. O que diz o artigo 3º? O artigo 3º informa para a gente que para cumprimento das finalidades expressas lá no artigo 1º da lei, os projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do Programa Nacional de Cultura atenderão pelo menos um dos seguintes objetivos. E aí tem uma lista de objetivos aqui. E aí, de novo, eu preciso ler todos esses objetivos e alinhar pelo menos um. E quais são os objetivos do projeto que eu estou inscrevendo? Ele é incentivo à formação artística e cultural? Formação. Ele vai conceder bolsas de estudo, prêmios, instalação e manutenção de cursos? Não, não é nada disso. Ele é fomento à produção cultural e artística mediante produção de discos, vídeos, produção de disco, é isso aí, então esse tá alinhado. Edição de obras relativas às ciências humanas? Não. Realização de exposição? Não. Então a gente tá alinhado com esse só, produção de disco. É estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais?
você vai ter distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e artísticos? Isso você vai fazer, a gente vai fazer com o projeto. Parte dos ingressos vão ser gratuitos sim, então tá alinhado com esse aqui, de distribuição gratuita. Agora, não é levantamento de estudo e pesquisa, não é fornecimento de recursos para o Fundo Nacional de Cultura, não é apoio a outras atividades, realização de missão cultural, tem nada a ver com isso. Então, se não tem a ver, eu só vou citar os itens que tem a ver de fato com o projeto, lembrando que eu preciso cumprir pelo menos um deles. E ao ler o artigo 3º, eu descobri que a gente está alinhado com 2. Então, o que eu vou escrever aqui? Então, eu só destaco, com relação ao artigo 3º, aquilo que efetivamente a gente está alinhado. E a gente está alinhado com o fomento à produção cultural e artística mediante produção de discos, vídeos, obras cinematográficas. A gente tem a ver com produção de discos, mas aí a gente coloca aqui a redação completa do que está escrito lá no artigo 3º. E aí, atendendo ainda à Instrução Normativa 02 de 2019, eu informo aqui que a gente vai ter contrapartidas sociais. Todos os projetos a serem inscritos a partir de agora, a partir de 2019, eles precisam ter contrapartidas sociais. E o que são contrapartidas sociais que eu posso incluir no projeto? São consideradas contrapartidas sociais as ações de formação, de capacitação, de transmissão de conhecimento que eu passo do projeto, dos artistas para o público que estiver acompanhando, ou para públicos especiais para quem eu vou destinar esse conhecimento que a gente detém. Então, um exemplo que a gente pode incluir aqui, exemplo de contrapartida que eu posso incluir nesse tipo de projeto. Atenderemos com atividades do projeto a comunidade X, eu posso até definir uma comunidade, com atividades de capacitação, formação através de oficinas, seminários, palestras de iniciação musical, enfim, eu posso escolher uma ou duas, vou fazer só oficina, vou fazer só palestra, enfim. Ou ainda, após cada apresentação, os membros da banda se disponibilizam para o público com um debate sobre a sua história e formação. Quer dizer, eu estou transmitindo conhecimento. As contrapartidas sociais hoje são compartilhamento e disponibilização do conhecimento que os profissionais que estão no projeto compartilham e disponibilizam para a comunidade. É isso, feito e inseridas essas informações, eu clico em salvar e pronto, o cadastro foi realizado com sucesso. A minha proposta ganha um número, está identificado quem é o proponente, nesse caso é uma pessoa física, e ao mesmo tempo que eu já ganhei esse número e já tenho essa identificação e o projeto está todo identificado aqui, a gente ganha um monte de aba aqui para incluir mais informações. A gente vai ficar por aqui, a gente vai ver cada uma dessas abas e cada um desses itens em outros vídeos. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!